eu falo que é menos coisa. Então vamos lá para o que interessa. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é simplesmente incrível para a gente pensar a nossa vida e tudo mais. O capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje a gente vai estudar o segundo texto que o Kardec nos coloca, que está no item 3, que é sobre a porta estreita. Tá? Eu vou ler aqui mesmo a tradução que tem o nosso Evangelho. Você vai ver que é um pouco diferente de livro para livro e de Bíblia para Bíblia, né? Mas isso a gente vai discutindo aqui conforme a gente for fazendo o nosso passo a passo, tá bem? Então vamos lá. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos são aqueles que acertam com ela. Aí isso está em Mateus. Vai ter um texto similar que é o de Lucas, que é bem mais extenso, é o que a gente vai estudar hoje, tá? Perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele disse: porfiai por entrai pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estarei de fora, e começarei a bater na porta dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim todos os que obrais a iniquidade. Ali será choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais de fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e muitos se sentarão à mesa do reino de Deus. Então os que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lucas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa olhar a estrutura, né? Primeiro a gente viu que o Kardec coloca nesse capítulo, para abrir o capítulo, a parábola do festim das núpcias. E a gente viu lá o seguinte, que o chamado começava, né, com um pouco de restrição, chamava, né, umas pessoas, elas negavam, um ia para o campo, um ia para não sei o que, eram novamente chamados. Então a gente viu que há um agir de Deus, esse agir é bem abrangente, chama-se várias vezes, as pessoas, cada uma dão a sua resposta, e depois há aqueles que são trazidos, né, das encruzilhadas, das ruas, e vão para o banquete. Aí a gente lembra lá que dentro do banquete tinha uma pessoa que estava sem a veste e que não conseguiu permanecer lá. A gente lembra de tudo isso, né? E lembramos também qual foi a resposta do rei depois de todo esse convite e dessa atitude de cada uma das pessoas. Semana passada a gente destrinchou essa parábola. Hoje eu só quero pegar por que Kardec coloca essa aqui em primeiro lugar e a porta estreita em segundo. A gente pode imaginar que ali fica aberto a nossa interpretação para pensar que a porta vai ser o caminho de permanência no banquete. Como que a gente precisa fazer essa transformação que começou com o convite? E que o agir de Deus é sempre bondoso, magnânimo, sempre com muitas oportunidades. Então agora vem esse chamado de Jesus pedindo para que a gente se esforce. Então ele falou assim, se esforça. Porque para permanecer há alguns requisitos. E aí ele vai destrinchar aqui para a gente. Eu coloquei, né, como eu costumo fazer, linha a linha, para a gente ir devagarzinho. Eu acho que eu estou no André Luiz, porque eu fiz quase o mesmo tanto do André Luiz. Você começa a abrir, parece aquelas bonecas russas, sabe? Vai abrindo assim, você fala, meu Deus. Aí eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu acho que vou pular essas 4 linhas aqui, eles vão nem notar. Essas 4 eu vou pular, porque não vai dar, vai ficar gigantesco o negócio. Eu acho que eu tenho 2 horas e meia, igual no André Luiz.
4 linhas a menos, e ainda eu acho que vou fazer igual semana passada, no meio que eu vou dar uma pulada e depois a gente vai. Então vamos lá, primeira parte que tem na nossa passagem aqui. E perguntou-lhe alguém, porque essa é uma atitude que Lucas gosta sempre de colocar. O ministério de Jesus, os ensinos de Jesus como uma prática cotidiana, e qualquer um podia inquirir, qualquer um podia participar. Não todos permaneciam junto dele, mas era uma prática comum. Então mostra aqui pra gente que ele está, a caminho. Perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos os que se salvam? Porque Jesus ia passando por cidades, É dito aqui pra gente no começo desse texto que Jesus ia passando pelas cidades, ele estava arrumando para Jerusalém e ele ia ensinando conforme ele caminhava. Então, quando a gente pensa nisso, fica claro para a gente o seguinte: Jesus não tem um ponto fixo, Jesus não tem uma igreja, ele não tem uma sinagoga, Jesus não tem um centro espírita, Jesus não tem uma religião. Então, fomos nós que fomos criando religiões cristãs e fomos adaptando Jesus ao nosso modo de interpretar. E às vezes não cabe Jesus, simplesmente não cabe. Então, a gente precisa fazer sempre uma pergunta crítica para nós, se a nossa prática religiosa se aproxima de uma prática espiritual. Porque às vezes a gente pode tirar Jesus da equação. Então, Jesus não tem um lugar fixo. Jesus não tem, uma tenda ali para ele, não. Quando fala que ele está no caminho, mostra sempre um trânsito, mostra sempre o quê? Uma dinâmica da vida. Então não tem como você fazer uma leitura da sua vida e querer fazer ela em todos os períodos da vida do mesmo jeito. E isso também é o que deixa caquética as nossas religiões, porque a gente pega um modelo e quer, arrastar esse modelo encarquilhado, carcomido, empoeirado para sempre, e não ir se transformando com os tempos. E não estou falando, gente, da base moral disso, eu estou falando de como que isso é possível de ser vivido no tempo em que a gente está inserido. Não tem como a gente não achar que o tempo histórico é neutro e que você vai viver a espiritualidade conforme era vivido os primórdios do espiritismo. É muito maluco a gente pensar. E, infelizmente, a gente vê em todas as religiões, às vezes, esse engessamento. E, às vezes, por isso que a gente percebe em nós, nos outros, crises de fé. E uma espiritualidade proforme, sabe? Você está cumprindo um ritual. Então, não dá. É no trânsito, é no caminho, é na vida cotidiana. Jesus ensina com a vida concreta, com as coisas que as pessoas têm, e isso também já fica evidente para nós o seguinte: se a nossa espiritualidade não é capaz de dentro dela puxar as coisas para o meu cotidiano, essa espiritualidade está afastada de Jesus, e ela pode não ser cristã. Olha que coisa! E aí a gente pode ter um chá revelação de que a gente está dentro da religião, e a minha religião dita cristã não tem Cristo dentro, não tem Cristo dentro. Como que a gente pode pensar nisso? Nesse texto mesmo vai ficar claríssimo, claríssimo. Mais para frente eu vou dar exemplos práticos de como a nossa religiosidade pode estar dissociada da nossa vida concreta. Jesus não cria um ambiente ideal. Fala assim, vamos aqui agora nos juntar, põe a sua canga no chão, aqui no Mar da Galileia, e a gente vai fazer um momento de estudo e reflexão. Não tem um ambiente ideal. É com perseguição, é com Roma em cima dele, com aquelas coisas, de saduceu e fariseu, fazendo aquilo tudo, etc e tal. Ou seja, é a vida com as suas delícias e com as suas agruras. É a vida exatamente como ela é. E às vezes a gente quer um mundo ideal, e por isso que a religião fica um lugar irreal, Porque a gente está trazendo essa lógica de que aqui, olha que laboratório maravilhoso, que a gente se ama, fala doce, que coisa linda, e não é real. Por quê? Porque a gente quer transformar um ambiente idealizado para viver uma religiosidade real. Não vai dar certo, vai ter ruído aí.
Então é dito que Jesus saía andando pelas cidades e ensinava. Isso aqui é chovendo molhado, todo mundo sabe disso. Jesus se coloca mesmo como um mestre de extrema diferença dos outros mestres que tivemos até então. Mas é uma questão que a gente precisa pensar. Se Jesus é um mestre, se ele molda a minha vida por ser modelo para ela, gente, não é possível que a gente pense que a gente está fazendo tudo como esse mestre está mandando, só por conta de cumprir alguns ritos. Não é possível, né? Não dá. Então, Jesus não interpreta a lei somente como um mestre, ele não dá um ensino, você pega um tema, deixa eu ensinar isso aqui. Não, Jesus é a métrica agora do ensino. O ensino agora parte dele, no sentido de que ele é o critério para o ensino. E isso é diferente dos outros mestres, né? Quando diz aqui que ele está seguindo, né? Ele está seguindo em direção a Jerusalém. A gente sabe várias coisas sobre Jerusalém. Já falamos inúmeras vezes sobre isso, sobre o capital simbólico que tem essa perspectiva de olhar a cidade como alguma coisa maior, não só geográfica, né? Então a gente sabe que em Jerusalém, através do Evangelho de Lucas, também está marcada o quê? O desfecho da missão de Jesus. Ou seja, para lá você está arrumando a sua transformação, mas nessa transformação tem uma morte, tem um sacrifício. Então o ensino de Jesus, todo ele é a sombra disso. O destino final, o preço que ele vai ter que pagar e sabe que pagará para que a gente entre em posse desse reino e dessa verdade. Então, isso faz muita diferença em tudo que ele está falando aqui para a gente, né? E aí diz aqui, né? Alguém lhe perguntou, está isso no caminho, indo para Jerusalém, ensinando, e aí alguém pergunta, são muitos os que se salvam? Aí você fala assim, é uma pergunta válida, é claro que é válido, né? É válido, porque a gente está pensando aqui o seguinte, tinha aquela ideia, né, do povo escolhido. Lucas, a gente sabe que escreve também para gentios, para o pessoal que não tinha também essa ideia, né, de predestinação, de povo escolhido, mas vivia ali e Lucas queria muito levar essa mensagem, né? Quando essa pergunta vem através de uma quantidade, são muitos, ele não pergunta como é que entra, né? Você podia dar aí pequenos passos, 3 passos, não vou pedir muitos, 3 passos, como eu entro no reino? Não, são muitos, são poucos. Você vê que é uma pergunta o quê? Quantitativa, né? Ele quer saber de número, E Jesus, ele é muito provocativo no seu ensino. Então, muitas vezes vem uma pergunta, ele acolhe essa pergunta, mas ele devolve em forma do quê? De um questionamento. Porque, por exemplo, uma parábola, ela dentro, na sua estrutura, dentro dela, vai ter um desafio, vai ter alguma coisa que você vai ter que desvendar em você e saber, será que eu vou querer pagar esse preço? Será? Se sim ou se não, né? Então, quando pergunta desse muito aqui, a gente tem, sim, claramente essa visão exclusivista, né? Não precisamos ficar lá, nesse tempo que Israel está achando que é ele somente. Porque isso, gente, passa pelos tempos. E tem muita gente que acha assim que a sua reguinha é a que vai dar salvação ou não para alguém. Se eu vou no meu centro espírita, se eu dou cesta, se eu vou na sopa, se eu vou no culto, se eu sou batizado, se eu não sou batizado, se faço isso e aquilo. Gente, isso continua assim, não mudou, isso não mudou. Eu queria que a gente pensasse no Espiritismo no sentido em que no nosso Evangelho é dito que há
precursores do nosso ensino cristão, né? E aí eles colocam para a gente a ideia lá de Sócrates e Platão. E eu achei muito interessante no começo desse texto, quando fala que Jesus ensinava andando, né? Caminhando. E o Sócrates fazia muito disso, de usar a experiência cotidiana, a vida mesmo da pessoa, para poder questionar. E aí eu trouxe alguns paralelos aqui, né? Algumas semelhanças que são assim bastante claras. Ensino em via pública, uso do cotidiano como ponto de partida, valorização da pergunta, método dialógico, ou seja, cai por terra essa coisa que os espíritas amam, a palestra. A palestra, porque a palestra é só expositivo, né? Então não tem o diálogo. Às vezes você vê até as perguntas que é feita no final, não são feitas para que a gente literalmente crie um entendimento diferente. Às vezes são só momentos em que vai ser reforçado aquilo que foi dito. Não tem assim, sabe? Nossa, aqui eu me conheci em tal coisa, será que isso casa? Isso é pouco estimulado. E não é só na doutrina espírita. Quando que você foi num culto católico, num culto protestante, e você viu isso acontecer? Essa forma de ensinar. E quem fazia isso também? Jesus. Como você lê a lei? Vai, me fala, vamos pensar junto aí, solta aí o que você tem. E a gente quer o quê? Seguir guru, né? E continuar, sei lá, coisa de presépio, porque eu sou maravilhosa. E aí eu vou acreditando nisso mesmo, que fazendo esses ritos, tá, ó, check, salvação, check, tá tudo certo. Sócrates levava, né, o seu interlocutor a refletir e dizia, né, que ele ajudava que a pessoa parisse, né, a tal da maiêutica. Responde também Jesus também usa isso, né, responde várias coisas com parábolas, com perguntas também, devolve isso. Só que agora a gente tem que pensar em algumas diferenças, porque obviamente Jesus é maior que Sócrates, só que ele usa essa técnica de nos colocar no centro da aprendizagem. Mesmo que a gente é falido, que a gente é bastante, sabe, brutalizado ainda, a gente precisa caminhar muitíssimo, mas mesmo assim, ele sabe que precisa uma transformação em nós. E ele é provocativo nesse sentido, né? Então, estou fazendo muito impressão na sala de aula isso. Ah, é ótimo, porque dá muito certo, né? De colocar o aluno, no caso, pode ser que ele tenha pouco conteúdo de conhecimento prévio, mas ele precisa fazer aquilo. Ele precisa viver Ele aquilo. precisa. Nós temos que fazer essa mediação mesmo. Não dá para ser essa aprendizagem passiva, onde a gente só ouve e fica recebendo, né? Porque, como você comparou, os cultos ainda são muito assim, a gente só recebe as informações. Recebe. Nós não somos incentivados a pensar sobre aquilo, ou a criticar aquilo, ou sobre o cargo. E é interessante a gente pensar o seguinte, que Kardec sempre estimulou o oposto disso. Falou, gente, é preciso que a nossa fé seja posta em xeque. É preciso que a razão critique o que você crê, para onde você caminha. E por que a gente não faz isso? Eu acho que é medo. É medo de se ver, é medo de perceber, sabe? Ai, nossa, estou há 30 anos nesse caminho não, né? A gente precisa entrar pela porta estreita e se transformar. E realmente, quando a gente parte, como a Bruna falou, de qualquer coisa da pessoa, aquele ensino se transforma. Ontem a gente estava numa aula e o tema era literatura modernista no Brasil. Aí se você pensa em falar de autores, vamos falar de Oswald, vamos falar, né, fica distante. Mas aí você começa assim, o que é moderno para você? Sai alguma coisa, não tem como a pessoa, nada, não sei nada. Alguma coisa sai. E essa alguma coisa sim tem a ver com o tema. Tem a ver, de alguma maneira tem. Diferenças estruturais, então, entre os dois. A origem de autoridade. Sócrates dizia, né, uma máxima, só sei que nada sei. E Jesus não falava assim, né? Eu, porém, vos digo. Então, gente, na dúvida, vocês sabem quem colar.
O objetivo do ensino, Sócrates levava para um conhecimento racional, que as pessoas começassem, se questionar e a problematizar também as suas crenças. Então ele não para ali, né? Tanto que ele é morto por na cabeça da população ou dos maiorais ali, ele está incentivando os jovens a perder a fé nos deuses. E ele só está levando as pessoas a pensarem, né? Jesus, que é no sentido de objetivo de ensino, ele não quer nos salvar por uma fé puramente racional. Não que ela não exista, porque ele fala como você lê isso daí, ou seja, parte de uma leitura, de uma interpretação, mas ele quer provocar uma conversão existencial nossa, ele quer que a gente se transforme como pessoa mesmo. Conteúdo. O Sócrates usava a filosofia ética e Jesus usa o quê? O reino de Deus para trazer todas essas revelações. E a posição como mestre, né? Que os dois são mestres, só que Sócrates era um mediador do pensamento. Ele não falava assim, eu te ajudo a parir, mas eu não posso te ensinar. Porque se você não tiver isso dentro de você, não tem como, eu só posso ajudar a pessoa a parir aquilo que ela tem. E Jesus não, ele é o centro da mensagem. Fala assim, olha, se você pautar a sua vida no que eu estou te dando a conhecer, vai dar certo. Porque ele fala, eu e o Pai somos um, e tudo o que eu ouvi do Pai e vivi, estou trazendo para o seu nível, estou te trazendo aqui. E é verdade o que eu estou te passando. Então, Sócrates, a gente pode pensar que conduz o nosso pensamento para um lugar, né? É como se ele polisse o nosso pensamento, desse mais acabamento a ele. E Jesus nos instiga a uma decisão. Por quê? Porque para entrar pela porta estreita, para pegar a veste e ficar com ela, eu preciso aderir voluntariamente, porque eu preciso me transformar. Não vai ser uma coisa que eu faça da boca para fora, não tem como. E aí a gente volta aqui então nessa pergunta, poucos se salvam, não são muitos, né? E aí a gente vê o seguinte, que na lógica de Jesus o reino ele sempre é expansivo. Então essa universalidade do reino Jesus está sempre colocando, ele nunca limitou. E fica cada vez mais claro conforme vai aparecendo essas passagens de Jesus, em que ele é confrontado, quem se salva, como é o reino, e agora? E ele cada vez mais vai abrindo para mais gente, né? E isso a gente precisa estar claro na nossa cabeça, porque uma vez que a gente coloca cerca, fala assim, não, os salvos são esses aqui que fazem isso e aquilo outro, eu me coloco um maioral, os meus são os salvos, e o restante, nossa, é uma pena. Hoje eu estava vendo um estudo, peguei um estudo para ver sobre isso aqui, meu Deus do céu, e a pessoa estava falando o seguinte, que quando uma pessoa com fé morre, é diferente de uma pessoa sem fé, porque para a pessoa que tem fé, a família é consolada, e para o que não tem? Eu falei, mas Deus do céu, como chega nesse pessoa? Eu queria conversar com essa pessoa, eu falei, como você chega nesse raciocínio? Meu Deus. E aí ele fala, né, Senhor, são muitos, são poucos, quantos são, né? Ele está focando aqui na quantidade, né? Ele quer saber proporções. Aí vem Jesus e fala, para de preocupar com isso. Não se preocupa com isso não, se preocupa para ver como que entra, quem entra, e se você está dentro, para de ficar perguntando se os outros entrou, vamos saber se você está. Então ele muda a lógica assim e dá uma chacoalhada e fala assim, esforcem-se, não fala assim, ei, você esforce-se, esses aqui já estão garantidos, mas vocês aí, vocês estão tudo perdido, tudo pecaminoso, tudo perdido. Não, ele fala esforcem-se para todo mundo, né? E aí é que tá, tem que ter esforço.
Olha que interessante, ele vai falar, ele não vai negar que as pessoas se esforçaram, porque algumas vão falar, né, na semana que vem principalmente, mas isso não vou adiantar, mas semana que vem vai falar, Senhor, nós curamos, nós fizemos, acontecemos, tem esforço, aqui também, não, a gente comeu, bebeu com você, a gente fez e aconteceu, teve, né, a gente pode imaginar que teve um certo esforço, ou seja, não é que qualquer esforço que nos, né, permite a entrada pela porta estreita. Assim como a gente tem o bem e o mal sofrer. Não é porque você sofre que você vai ser consolado. Você está maluco? Da onde? Não é assim não. Não é assim não. Então vamos pensar em algumas formas de esforço equivocado? Primeiro eu queria que a gente desse um passinho atrás e pensasse que Lucas, antes de falar sobre essa passagem da porta estreita, ele faz algumas comparações com o reino. Aí ele faz uma comparação da semente de mostarda, ele faz a comparação da levedura da massa. Então ele fala, o reino dos céus, ele pode começar de uma maneira assim, muito discreta, uma sementinha, mas todo o potencial de frutificação, germinação, já está naquela semente, já está lá, e ele precisa o quê? Desabrochar. E o fermento, que vai levedar, e depois que a massa se transformou pela fermentação, você não consegue soltar, fala assim, não, essa parte aqui está fermentada, essa aqui não está. Não, se você botou o fermento na massa, fermentou toda a massa, ou seja, ela se transformou em outra coisa, uma massa fermentada. Então ele faz essa comparação antes de lançar isso aqui pra gente. Por que é interessante a gente pensar nisso? Porque, gente, para que a gente entre no reino, entre pela porta, é necessário essa transformação e colocar na nossa cabeça que todas as potencialidades estão em sementes em nós, ou um tanto de fermento, que se você colocar esse tanto de fermento para fermentar todo o resto da nossa vida, vai dar certo, né? Então, esforçar-se sem conversão, sem transformação, a gente pode fazer um punhado de coisas. Gente, a gente pode vir nesse centro espírita de segunda a segunda e tem trabalho. Segunda a segunda e tem trabalho. É um esforço danado. Por quê? Porque aí você tem que dar conta da sua casa, você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que dar conta da sua família e você tem que dar conta do centro, que não é pouca coisa. É um monte de trabalho. Ou seja, você pode se esforçar muitíssimo e não se transformar em nada. Em nada. Em nada. Continuar a mesma coisa. Esforço baseado em proximidade externa. Isso aqui a gente também pode ler nesse sentido. Porque ele fala que comemos e bebemos contigo. Comemos e bebemos contigo, a gente pode ser até literal nessa interpretação. Por quê? Porque todo evento espírita tem um comes e bebes. A gente não aguenta. É um tabuleiro de alguma coisa, né? O André Luiz que o diga. Todo sábado. É pão de queijo, não sei o quê. E a gente está comendo e bebendo o quê? Nessa confraternização de, né, tá pensando no ensino, não sei o quê, e eu posso fazer isso o resto da minha vida e não me transformar. Então só essa proximidade externa, porque tô num centro religioso, posso estar num culto e posso estar mesmo uma pessoa preconceituosa, preguiçosa, maldosa, elitista, sectarista e de tudo, e todos os istas que você queira colocar por sua conta e risco, tá? Comemos e bebemos contigo, ou seja, convivência é diferente de transformação, totalmente diferente. E familiaridade, eu conheço os ensinos de Jesus, conheço os ensinos de Kardec, li toda a obra de André Luiz, é diferente de adesão, muito diferente. Você pode ser uma pessoa muito maldosa, mas com muito conteúdo, Então, tá perto não basta. Tá perto não basta. Esforço orientado pela lógica errada. A pergunta inicial não era, são poucos os que são salvos? Então, essa mentalidade dele quantitativa, classificatória, meritocrática, é uma coisa esquisita da gente colocar na lógica do reino, né? Por quê? Porque se a gente coloca só pelos critérios humanos, a gente erra pra caramba, porque agora a gente precisa mudar a nossa identidade.
e pertencer a esse reino. Quando ele for falar aqui mais para frente de uns exemplos que ele vai dar, Abraão, Isaac, Jacó, vai ficar mais claro isso aqui, da noção de identidade. Não é para que a gente vire autômatos. Vamos obedecer sem pensar, vou perder minha individualidade. Não é nada disso. Mas, gente, tem coisa que realmente precisa se transformar. Tem coisa que não dá. Fala assim, desse seu modelinho aí, não passa. Não passa, não dá. Não dá. Acesso restrito. Não vai dar, não. Natureza do esforço. Esforçar-se, então, a gente pode pensar que é o quê? Eu me alinhar a essa lógica do reino, né? Aceitar essa transformação, ou seja, se eu aceitei mesmo, pensa na massa transformada. Por isso que eu queria trazer isso para cotejar aqui o nosso pensamento. A massa transformada, você consegue notar a diferença. Você sabe o que era antes. Você sabe o que era antes. Você percebe que, nossa, ela mudou, ela está mais airada, ela está inchada, agora ela está diferente, o cheiro mudou, tudo mudou, a consistência mudou. Não tem como olhar e falar assim, não, eu mudei bastante, viu? Olha, mudei, que tá uma beleza, uma mudança tremenda. E não ser perceptível, nem a você. Eu não percebo, mas mudei. É que você não está olhando no fundo. Meu querido, não quero achar petróleo não. Eu quero aqui, no raso, na superfície mesmo, na mudança, né? Na mudança. Então é aceitar a fermentação. Entrar num processo de perda ou entrega. Perda ou entrega. Porque ele não vai falar que a porta é estreita? Teve momentos, por exemplo, no Evangelho de João, que Jesus vai falar que ele é a porta. A gente tem que imaginar o seguinte, que essas usanças, digamos assim, de Jesus com essas simbologias, ela está relacionada com alguma coisa prática, não falamos que ele usava a vida cotidiana? Então, a gente tem que lembrar que Jerusalém era uma cidade murada, existiam portas ali, né? 12 para ser mais preciso, porque trazendo aquele contexto, né, de 12 tribos, de totalidade, etc e tal, e tinha uma porta que era das ovelhas, e essa porta especificamente, que Jesus se auto-intitula, eu sou a porta das ovelhas, ele fala isso. Gente, a porta das ovelhas era por onde passavam as ovelhas que iam ser sacrificadas, ou seja, ela é um pórtico que separa o profano do sagrado. Então, se a gente está imaginando que a gente vai passar por essa porta estreita e precisa se esforçar, o que você está imaginando? Você vai sacrificar o quê, meu querido? Eu vou sacrificar o samba do Sesc à tarde para vir no André Luiz. É um sacrifício tremendo. Não é possível que ninguém está vendo esse meu sacrifício. Não é possível. Você está entendendo? Então não é possível que a gente imagine que o nosso sacrifício, porque eu escuto isso, é vir na casa, isso aqui é um sacrifício, olha quanta gente está vindo numa casa em plena quarta-feira e acha que isso assim, nossa, uau, que pessoa espiritualizada. Não, porque o meu sacrifício é fazer tal coisa. Gente, pelo amor de Deus, coloca essa comparação, o sacrifício da ovelha que vai morrer. Só que a morte dela é uma morte de transformação. É uma morte de transformação, porque a ideia é de que? Purificação. Então não tem como aquela ovelha agora ser ela é diferente. Ela entrou em contato com o sublime, ela virou outro negócio. Então a gente precisa pensar se a gente está alinhado, né? Mas então a comparação é uma coisa não abstrata, mas animal, porque a gente tende a comparar com uma pessoa, sei lá, tem que fazer igual a Dani para chegar nesse lugar. Lá ele fala que tem que comparar com um animal, por exemplo. É isso? Lá ele compara com o animal porque o animal ele era usado para sacrifício. O sacrifício ele vai no seu lugar para te transformar. Então vamos pensar assim, eu pequei, estou com erro, estou muito feliz e quero louvar a Deus através de um sacrifício. Eu não consigo chegar perto de Deus porque Deus é imaterial. Então alguém vai ser intermediário meu lá. Então esse sangue vai no meu lugar. Quando a gente pega aqui, no nosso caso, pessoas, o problema é que a gente foca em ídolos de barro, né? Agora, se a gente foca em Jesus, se a gente foca, sabe? Aí não tem como errar. Agora, se a gente também foca em doutrinas,
a gente cai. Por quê? Porque ela depende muito de interpretação, depende muito... Quem que está manejando isso? Com que intuito? Com que intuito? Então a gente pode sim usar pessoas para me ajudar nisso, mas que pessoas? Vamos usar as pessoas, vamos usar a pessoa. É Jesus, é Chico Xavier, é lá para cima, gente. Vamos ó, nessa régua jogar lá para cima. Lá para cima, não vamos ter medo de falar assim, mas logo eu, pecadora, pecaminosa. É exatamente por isso. Se você coloca alguém perto de você, muito próximo, é bem capaz que a gente... abandonar garantias externas. Não tem garantia nenhuma você aderindo a isso. Nenhuma garantia. Sua vida, meu querido, pode continuar na mesma draga. Como disse a Neia aqui, olha os espíritos. Os espíritos não ficam olhando as adversidades assim, não. Eles pegam, batem no peito, falam, eu vou dar conta disso daqui e vai dar certo. Então, é isso, gente. Não tem garantia nenhuma que sua vida vai ser facilitada, tá? Não pega essa ideia de teologia da prosperidade, não. Que, só se eu tiver um BID, agora eu mudei o carro, porque agora né, é mais moderno, é que Deus está olhando por mim. Muitos tentarão entrar, que ele fala aqui, né? Porfiar e procurar, porque muitos tentarão entrar. Tentarão, ele põe, gente, no futuro. Muitos tentarão entrar. O que ele está indicando aqui? O tempo passou, meu querido. Você não vai entrar mais não. Falou que era para esforçar. E agora o que eles tiveram na cara? Uma porta fechada. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Porque quando a gente pega essa parábola, muitas vezes a gente acha que já entrou, que está dentro. Gente, não. E essa questão da porta e de entrada ou não, ela também é cíclica. Por isso que a gente precisa perceber que tempo que eu estou vivendo. Agora volta lá no começo da nossa fala. Se a gente tem uma ideia carcomida, uma coisa que a gente fica tentando arrastar através de todos os tempos e agindo da mesma forma, é possível que o meu tempo não bata. Fala assim, olha, isso que me serviu não serve nessa situação. Agora eu preciso fazer diferente. Não vai dar certo desse jeito não. E às vezes o que a gente faz? Murro em ponta de faca e vai do mesmo jeito. E parece uns bode burro assim que vai dando com a cabeça assim e não percebe que fala assim, meu querido, aqui é porta fechada. Não adianta bater que não vai abrir. O tempo passou. Então o que eu preciso fazer para entrar? Para sempre vou morrer nesse lugar batendo na porta. Não, a gente precisa se transformar para poder entrar. Então, muitos tentarão, né? Isso pode indicar um tempo ali que já se passou, um tempo tardio. Fala, meu querido, você quer trazer de novo isso à baila, meu Deus do céu? De novo essas práticas? De novo esse embate? Não dá. Então não basta o esforço, né? Porque aí você pode estar lá batendo, vai continuar fechada. É preciso ter discernimento de tempo. Fala, as coisas mudaram, né? As coisas caminharam, né? Tá um pouco diferente. Então Jesus não está dizendo assim, não vai entrar, hein? Todo mundo tá para fora. Ele está dizendo, é impossível entrar com o esforço errado. É impossível, do jeito que está não vai entrar. E isso não tem como. E aí continua o texto dizendo aqui, né? Bater, vocês vão ficar lá fora. E aí vem o dono da casa ou o pai de família. Depende do texto, tá uma ou outra tradução, né? Quando o dono da casa levantar e fechar a porta, porque a gente está lá tentando bater, não vai deixar. E aí o dono da casa vai levantar. Ou o pai de família. Eu acho muito interessante isso aqui, vocês não acham não? Dono da casa, levantado até. Seu pai se levantava assim na sua casa, ele não ia resolver umas coisas, que era só ele que resolvia? O pai levantou. Então esse levantar, obviamente mostra uma mudança de posição. Até então o que? Esforça, entra. Vamos lá, vai ter o casamento. Muitos são chamados para o casamento. Vem todo mundo, vamos vir. Mas também lá não teve uma mudança do rei? Uma mudança de posição? Teve, né?
Então antes a gente tem abertura, disponibilidade, chamado, etc. Depois disso, do levantar-se, vai levantar e fechar a porta. Aqui já é uma ação deliberada de rompimento de ciclo. Rompimento de ciclo. E a gente sabe que tem coisa que vem, a tesoura do destino corta, as fiandeiras teceram e as moiras, cortaram. Não dá mais não. Então, essa linguagem, a gente não pode imaginar que esse dono da casa está inativo, porque ele se levantou, ele estava deitado, tirando cochilo, aí ele levantou, veio fechar a porta. Não, a questão é, nós temos um manejo de tempo, só que o tempo não é nosso, o tempo é criação divina. E Deus está para fora do tempo, Ele é atemporal, ele não teve um começo. E eu sei que é ruim falar essas coisas, porque a gente tendo começo e tendo uma morte batendo na porta, dá até angústia, o coração começa a apertar, né? Fala, como assim, se ninguém criou ele, como que ele existe? Já dói, né? Então vamos parar por aí, porque realmente, como diz os Espíritos, não vai ir, pequeno gafanhoto, você vai se machucar demais, sai daí, veja como você se esforça, para de ficar pensando em coisas que não tem como você relar, né? E eu acredito piamente nisso, né? Então esse levantar aqui é uma linguagem assim, funcional, que mostra uma mudança descritiva, digamos assim. Outra coisa que é bom a gente pensar, várias vezes Jesus ou as Escrituras trazem uma linguagem meio que trazem uma linguagem antropomórfica de Deus, sabe? Traz ele para uma realidade humana, né? E isso para ficar mais claro o entendimento, né? Não que assim ele o seja. E isso também dói a nossa cabeça, né? De pensar que Deus não tem forma humana. E outra coisa, meus queridos, a forma humana não é a última forma, tá? Porque pensa nisso, esses joelhos rangendo que você tem, essas pedras no rim. Você acha que esse é o modelo final? Você tem um intestino, gente, um esgoto danado. Não é possível que a gente imagina que essa é a forma. Não é possível. A melhor forma. Falar, ai, para. Gente, eu não consigo enxergar daqui ali, ó. Já embaralha a visão, não dá, não tem como a gente imaginar isso. Então essa coisa, né, de usar essa semelhança antropomórfica, né, trazer características humanas para a divindade, é só para que a gente consiga de alguma maneira ter um comparativo, pensar, alguma coisa nesse sentido, né? E isso é bom da gente pensar, né? Então, quando a gente imagina esse dono da casa, porque você pode imaginar esse dono da casa, esse pai de família, como Deus ou como Jesus, né? Fica livre, não tem um fechamento, que você fala, é Deus, é Jesus, pode ser um, pode ser outro, pode ser um, pode ser outro, não faz. Então, quando a gente imagina isso, essa estabilidade, né, de se levantar, né, uma intervenção decisiva, uma ação já em movimento, e ele continua, ele também fala, ele não só fecha a porta, né? Então a gente vê que daquele ponto que estava dando espaço para o nosso esforço, agora entra num outro processo, né? Da passagem de uma paciência ativa para uma ação agora judicial e punitiva. Não vamos ter medo disso também, tá, gente? Ai, Deus, que a gente escuta muito isso, né? É os seus próprios erros que fazem de você esse sofrimento. Pura verdade, gente, mas quem deixa... Não tenha medo de dar nome às coisas, não. Senão Deus fica um macaco de circo. Você põe onde você quiser. Dá uma bicicletinha para ele e manda ele pedalar. Porque Deus é Deus, né? Desculpa. Ai, quando eu vejo já falei, gente. Não consigo. Paralelo, então, com o Velho Testamento, que fazia muito disso, né? De trazer essa figura meio humana, né? Nos Salmos a gente vai ter isso, em Isaías a gente vai ter isso, esse levantar de Deus, quando Deus se levanta contra as nações. Cuidado, meu querido, não fica pedra sobre pedra, porque agora já vem um juízo de Deus. Pecamos, erramos, pintamos, bordamos. Aí agora o juízo de Deus se levantou, né? Vixe Maria. E aí é histórica essa cena, né? Então Lucas, ele consolida esse modo de pensar, de que a ação de Deus
é decisiva também, né? E aqui também traz uma dimensão para nós do tempo oportuno, né? Só que isso a gente não precisa entrar muito, não. Você já conhece bem, podemos pular. Então, o que eu queria pegar disso daqui? Deus não muda. Porque a gente imagina que a princípio então ele estava de um jeito e depois ele mudou, né? E às vezes a gente até escuta isso. No Velho Testamento, Deus se manifestava de uma forma cruel. Por quê? Porque a gente era todo primitivo, homem das cavernas, se matava, era uma loucura. Então Deus, a divindade, né, tinha que coadunar com o nosso agir. Gente, não é assim não, é o oposto. Nós, primitivos, embrutecidos, malucos, conseguia só ter essa visão de Deus, que também tinha uma certa violência, né? Tinha amorosidade, mas também tinha muita violência. Mas somos nós que conseguíamos ter essa visão. Não é que Deus muda, no Velho Testamento é Deus das guerras, punitivo, não sei o quê. E agora é um Deus amoroso. Por quê? Porque a gente, né, melhorou. Aí Deus também melhorou. Não, Deus não. Deus é imutável. Para ser Deus tem que ser imutável. Né? Então não é que Deus estava de mau humor e ficou de bom humor, ou vice-versa. Não, né? O que muda é o quê? O que muda é a nossa resposta para Deus. E aí muda tudo, né? E aí o chefe da casa trancou a porta, deixou para fora. E aí o pessoal, não, pelo amor, né? E ele fala, não sei de onde vocês vão. Não sei de que buraco vocês saíram, de que caminhão vocês caíram, nunca vi vocês. E eu achei isso interessante a gente pensar. Pelo quê? Nessa época, a gente podia pensar dois níveis assim desse conhecimento trazido aqui pelo chefe da casa. O primeiro era cultural mesmo, cultural. Não conheço a sua procedência, não sei de que tribo você é da casa de quem? Você é filho de quem? Você é filho de quem, né? Eu não sei que grupo você pertence. E depois, um outro mais teológico. Você crê no que eu creio? Você está familiarizado com isso? Será que é disso que fala essa passagem? E aí ele vai falar, não, eu não sei de onde vocês são. Aí você fala assim, nossa, mas a gente cria com você, a gente ouvia seus ensinos, a gente bebia com você. Fala assim, pera, então a gente estava muito junto. Aí volta, não basta eu comer, não basta eu conhecer, não basta eu estar próximo, eu preciso me transformar. Então eles vão bater nessa tecla. Não, mas a gente comeu e bebeu com você, você ensinou nas nossas ruas, não é possível que você não conheça a gente. Então eles vêm com essa ideia, né, de convivência, nós convivemos contigo, nós presenciamos você vivendo conosco, ensinando. Ouvimos os seus ensinos, né? E essa religiosidade baseada nesse contato de proximidade é bastante problemática, né? E Jesus vem e traz uma ruptura na raiz. Na raiz, ele fala, pode parar com isso. Vocês estão pensando muito errado, vocês estão indo por esse caminho. Não dá para pensar assim. E ele fala, não os conheço, se afasta de mim. Fala, então você está maluco? Você não lembra de mim? A gente comeu, bebeu junto, você me ensinou. Como você não me conhece? Você está doido? Então você vê que a ruptura é total, meu querido. É total. E semana que vem vai piorar, né? Mas vamos ficar nessa. Não conheço, né? E aí ele continua. Vocês que praticam o mal ou a iniquidade, como está aqui no nosso livro, né? Ou seja, se está falando de uma prática, é um hábito, é um jeito de viver, Então, aqui, o problema não é a falta de acesso, o problema é a ignorância, que a pessoa já conhece, o problema é a incoerência com a vida prática, é muito incoerente. Então ele fala, vocês praticam o mal, Mostra o quê? Uma ação contínua, mostra um modus operandi que pode ser cultural, que pode ser, né, social ali daquela época, uma ação que já é assim consolidada. Vocês praticam isso, não é que você errou, você deu uma errada aqui, você não pode entrar. Não, vocês praticam isso, né? Então não é um problema isolado, ou seja, é um jeito que você vive. É o jeito que você vive. O problema está todo nesse jeitinho aí equivocado. Ouvir não equivale a incorporar.
E incorporar é realmente fazer parte do meu corpo. Lembra da massa fermentada. Nós temos que ser outros em Cristo. Outros. Fala assim, nossa, não reconheço. Aí você vai falar, eu também não. Se me falasse que eu faria, duvidaria. Se a gente for fazer um paralelo com os nosso parentesco, digamos assim, religioso atual, o que a gente vai achar? Pertencimento institucional. Sou desse grupo, não sou daquele grupo, participo de tal texto, equivale a isso, né? Bebemos, te conhecemos, estivemos contigo, ouvimos os seus ensinos, fomos nas suas palestras, fizemos os EDs, fizemos cursos da mediunidade, fizemos curso do André Luiz. Como assim? Ouvimos o seu ensino, a gente te conhece. Ouvir pregação de doutrina não te transforma, é ferramenta. Ela precisa ser incorporada. Só você ouvir um monte de palestra, um monte de estudo, não adianta não. É ferramenta, não que ela não vale, desde que ela seja usada. Porque senão, né, eu posso, como eu disse. É diferente ter a informação e ter o conhecimento, né? Totalmente, porque a informação, ela é acessória. Agora o conhecimento, você maneja essa informação, né? E aí é ela na prática mesmo, cotidiana. Então, ele não está tirando o valor disso, mas ele está falando, cuidado se só fica nisso. E isso a gente tem que ter cuidado mesmo, né? E aí ele fala, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eu acho uma gracinha, porque ele sempre nos ameaça. E eu acho porque é bonito assim, se ver como que a estrutura atual molda o nosso pensamento, que a gente não vai sofrer, que tudo vai ser muito tranquilo. Gente, meu Deus do céu, né? Hoje eu trabalhava com alunos da educação especial e a gente estava trabalhando filosofia. E aí estava uma pergunta lá, é possível você ser feliz todos os dias? A resposta deles já foi, não. Aí fala, por que não? Porque tem dia que tem notícia ruim. Falei, por exemplo, aí cada um foi dando um. Minha avó machucou. Ontem estava chovendo, minha mãe fez eu vir para a escola. Uma tristeza. Entende? E era da turma da educação especial. Ou seja, já consegue ter essa noção de que sim, meu querido, a vida não é só banquete, não. A vida não é um morango, como diria a nossa filósofa. Não é. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí ele fala uma coisa maravilhosa. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, e vocês excluídos. Meu Deus do céu. Eu peguei aqui... esses que ele citou, não peguei os profetas, porque senão, vocês sabem, né, gente? Era a missa do galo, a gente não ia sair daqui, ia juntar com o André Luiz, né? Então eu peguei só esses profetas, pai da fé aqui, né? Os patriarcas que ele cita. Vamos ver se o Abraão passou pela porta estreita, se ele chegou lá e foi fechada a porta para ele, e falou assim, eu não te conheço, Abraão, nunca te vi. Será que foi? Vamos ver? É dito que eles estão lá dentro, né? Abraão, qual que foi a transformação de Abraão? A gente sabe o seguinte, que Abraão era um homem de muita fé. E essa fé transforma a identidade antiga que ele tem, né? Então ele sai da terra dele, ele era caldeu, ele sai da terra dele. Garantia? Nenhuma. Lembra lá que eu falei, não tem garantia nenhuma, meu querido. Não fala assim, você vai para tal lugar, vai ser, vai escorrer leite e mel, delícias para você. Não. Ele sai da terra dele, não tem garantia nenhuma. Ele rompe com o território, ele rompe com o parentesco, ele rompe com a estabilidade e entra uma promessa sem garantia nenhuma. Ou seja, porta estreita já começa aqui, né? Abandono da sua segurança concreta. Gente, abandonar a segurança, nossa, é muito difícil. É aquela coisa, sabe? Eu sei que eu não estou dando tudo de mim aqui, eu precisava dar um outro passo. Mas já é um lugar seguro, é um lugar que eu conheço, é um lugar, sabe? Tá quentinho. E, gente, a vida é fugaz, hein? Cuidado.
aliança, que muda até o nome do homem, né? Porque antes ele chamava Abrão e ele passa a chamar Abraão, né? Ou seja, a nova identidade dele está baseada nessa promessa de que ele será pai de muitos ainda, né? E você sabe, né, gente? Ele não começa jovenzinho, né? Ele não tem 15 anos quando isso começou, né? Ele já era, né, seminovo, como diz, né? Já estava na maioridade. Então ele entra pela porta estreita da redefinição individual. Já entrou por mais uma, ele não basta entrar por uma. Ele está entrando na casa inteira, ele está entrando nos cômodos. Aí chega um momento que você fala assim, esse aí não dá. Não dá mesmo, eu concordo com você. Por isso que ele é Abraão e eu sou Daniela e você é Neia. Né? São pessoas diferentes. Porque chega um momento que a fé dele é tão inabalável, que ele dá o salto do absurdo, né? Que você fala assim, que pai que é esse que vai pegar o único filho assim, né, gente? Pera lá, né? Que a gente já tinha um outro filho. Mas esse, tá bom? Dá a promessa. Vai pegar esse filho e vai dar em sacrifício. Quem que vai fazer uma sandice dessa? E a gente é tão maluco que acha que a gente é melhor que Abraão. Que a gente olha para ele e fala assim, nossa, que pai que ama pouco, né? Eu jamais farei isso com meu filho. É por isso que você não é Abraão, é exatamente, está aí, ó, é perfeito isso. Então esse sacrifício, ou seja, essa demonstração de entrega, fala assim, cara, eu não vejo saída, é obscuro, eu não sei como eu vou sair daqui, mas Deus vai me sustentar. Nossa, esse salto no absurdo, gente, é muito difícil, é só assim, né? E ele entrega, crendo no quê? Naquela promessa lá de Deus, né? E vem, Deus falou, opa, tava brincando, não precisa não. Depois fala que Deus tem senso de humor. Entrega o quê? Porta estreita da entrega radical. Entramos por mais uma porta. E agora a gente tem Isaac, esse que foi com o pai subindo para o monte para ser sacrificado. Pensa que delícia você com seu paizinho, achando que é para uma caçada, né? A caça é você. Cadê? Vamos pro sacrifício. Não, e ele fala que ele nem mente. Fala, não, a gente vai fazer um sacrifício para Deus. E assim vai, né? E assim vai. O Isaac é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque nós queríamos esse negócio apoteótico, assim, Abraão, né? Pai de muitos, saí da minha terra, vou para outra terra, sou demais mesmo, mudei meu nome. Uau, transformação. O Isaac, gente, é no silêncio. E a gente não gosta disso. Tira o holofote, o Isaac não tem muita coisa. Você só fica assim pensando no Isaac, sabe? Isaac. Porque ele não muda muito, é silenciosa a missão dele, né? É menos evidente, digamos assim. A vida dele não é tão dramática, tão apoteótica igual a do pai dele, né? Mas há essas portas estreitas. Essa experiência do quase sacrifício. Em nenhum momento ele se rebela contra Deus, ele se rebela contra o pai. Ele nega a fé, em nenhum momento. Gente, ele era o sacrifício. Não era assim, nossa, meu pai é um homem de fé mesmo, hein? Legal. Meu querido. Isso tinha muito a ver com ele, né? Então essa participação não é apenas passiva, é ativa. Porque é como ele reage àquela situação. E, gente, pelo amor de Deus, aconteceu coisas muito menores na nossa vida e a gente está arrastando a corrente até hoje, né? Então não dá. Então a porta estreita do Isaac. Primeiro essa porta da experiência silenciosa, de você dar o seu testemunho silenciosamente. Depois essa submissão e confiança em Deus. Entrou na porta. Conflito depois vai aparecer em Gênesis 26, quando ele está lá disputando por postos e ao invés de lutar, ele sempre recua. Ele renuncia. Ele sempre está renunciando a favor do outro. E isso, gente, não vamos ler com passividade ou que ele é covarde. Não é. Porque às vezes para você renunciar a um negócio, você tem que ter mas muita disposição mesmo. Porque ainda mais se você for um espírito combativo. Aí, meu Deus do céu, que dificuldade, né? Porta estreita que ele entra aqui é renunciar a um direito legítimo. Era um direito legítimo. E ele renuncia. Dependência da promessa. A vida dele, mesmo não sendo tão, né, emblemática, é uma vida de herança herdada, né?
e precisa ser sustentada com a vida dele. Então ele permanece fiel mesmo sem esse protagonismo tão evidente, tão evidente. Então sim, ele entra por algumas portas estreitas também, né? E o nosso querido Jacó. Jacózinho é o mais emblemático, né? Por quê? Porque vamos ser sinceros, né? Meu Deus do céu. Esaú e Jacó, todo mundo conhece, os irmãos gêmeos, tudo que aconteceu, né? Não vou ficar narrando a vida toda do homem aqui, mas a gente vai ver só por onde ele entra, né? Nessa porta estreita. A vida inicial a gente sabe que começa com auto-engano, ele achando que era de direito aquilo, fazendo uma tramóia, né? Então você vê que ele, a princípio, o que ele estava fazendo? Ele estava se afastando desse lugar, né? Engana o irmão, o Esaú, engana o pai, manipula situações, ou seja, tá fora da porta, né? Não entrou não. Foge lá para a família da mãe, perde tudo, perde também a casa, perde proteção, perde o controle, mas ele recomeça, né? E ali ele começa a subir. Por quê? Porque ele cai nesse lugar da autossuficiência, não é mais, agora ele é dependente também, né? E essa dependência, essa transformação que ele vai ter em relação aos outros, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai perceber que ele vai se moldar a essas transformações que a vida trouxe para ele. Então sai desse lugar, né? Sai desse lugar, querido, amparado, mas depois, né, rechaçado pelo que fez, ele cai nesse lugar da autossuficiência. Lutou no Val, vocês lembram lá que ele luta para receber uma bênção, e fala, não, você não vai sair daqui se você não me abençoar. Por quê? Porque ele também está querendo reconquistar, remodelar a vida que ele tinha manchado com traição, etc. Ele tinha se transformado. Ele sai ferido e sai transformado. Fala assim, agora você não chama mais Jacó, você chama Israel, né? Você chama Israel. E aqui ele entra pela porta estreita do ego, ele entra pela porta estreita da nova identidade e de uma coisa que é muito difícil a gente fazer, que é restabelecer os vínculos, sabe? Restaurar as coisas que a gente desandou, né? Então ele foi totalmente totalmente rendido a essa nova transformação. Gente, quase terminando, estamos quase. Só numa síntese final, então, só para a gente enxugar tudo isso. Há momentos na nossa vida que realmente a abertura precisa e é real, e a mudança está muito perto, e que a gente pode usar disso para entrar na porta. Só que precisa da nossa transformação, da nossa mudança. Ignorar, adiar, manter essa situação às vezes que você sabe que não é o caminho, não vai melhorar, né, gente? Não vai facilitar o nosso acesso. Não tem como a gente se manter neutro. Então chega um ponto que a gente viu aqui, como levanta o pai da família, que algumas situações são encerradas, a gente querendo ou não. Então a gente não sabe o tempo que a gente tem para se esforçar. Qual é o tempo que esse senhor da casa vai se levantar e vai fechar essa situação? Falar, aqui se encerrou, aqui você não faz mais nada, aqui se encerrou. Eu lembro minha mãe quando ela viveu uma situação muito difícil com a minha tia, que ficou de uma hora para outra muito doente, e minha mãe sempre foi fóbica de hospital, sempre, não sei, deve ter um trauma, porque ela nunca ficou internada, nunca teve uma doença grave, nada, mas ela era fóbica de hospital. E aí ela de repente mudou, falou assim, não, eu vou lá, vou fazer junto com as irmãs, a gente vai fazer escala, e minha mãe se dedicou totalmente à irmã. Aí eu perguntei, falei, mãe, por que você está fazendo isso? Ela falou, porque eu quero ter dentro de mim que eu fiz tudo o que eu podia. Aí quando a irmã dela morreu, ela sofreu demais, assim, que ela realmente não esperava, ninguém da família esperava, porque era um prognóstico que era bom, né? Tinha gente compatível, porque era... Ninguém esperava, tal. Mas isso ela falou assim, eu fiz tudo o que pude no tempo que eu tive. E às vezes a gente não percebe isso, sabe? Que aquele tempo, ele tá já cronometrado para acabar.
E a gente se arrepende, sabe? Fala, devia. Se deve, já faz, já paga, já faz, se dedica mais, porque a gente realmente não sabe, sabe? Disso, quanto tempo a gente tem. Alguma pergunta em relação a isso, gente? Deu para captar a porta estreita, não sei o quê? É muito. Eu falei, né, gente? Ela é grande. Então agora eu só queria trazer o quê? As indicações, né? Isso aqui é a parte para vocês fazerem em casa, se quiserem, obviamente. Dever de casa. Então eu trouxe 2. Mentira, eu trouxe 3. 3 livros e 2 filmes. Mentira, um filme e uma série. Bom, pensando o seguinte aqui, tem um livro chamado, eu acho que todo mundo conhece. A maioria que deve ter lido, eu li na minha adolescência, antes, eu acho que eu li na minha juventudinha, O Alquimista, do Paulo Coelho. E ele vai contar, tipo, a transformação, né, a jornada de conhecimento e de autodescobrimento do Santiago. E é muito interessante você ver essa jornada do herói acontecendo, sabe? Como que ele precisa, sabe, ponderar na vida, nas coisas e tudo. Então fica essa referência. Tem um outro texto muito, muito maravilhoso. É um pouco denso de ler, eu demorei algum tempo para ler, porque assim, tem muito autobiografia no meio, então a autobiografia às vezes eu acho ela densa, cansativa de ler, porque às vezes a pessoa escreve com tanta emoção que fica uma carga pesada, né? O texto é legal de ver, mas às vezes pesa. Chama O Reino de Deus Está em Nós, do Tolstói. O Tolstói escreve esse livro quando ele tem um rompimento com a igreja russa ortodoxa, né? Na Rússia, a igreja de lá é a igreja ortodoxa. E ele rompe com a fé. Ele rompe com a fé porque ele não concorda com um punhado de coisas que está acontecendo. Ele fica muito desgostoso com as forças políticas, digamos assim, tendo tanta influência dentro da igreja. E ele tem uma crise de fé. E ele escreve esse livro quando ele sai da igreja. E ele é excomungado mesmo. E ele escreve esse livro, O Reino de Deus Está em Nós. Ele pega o Sermão da Montanha e faz uma autorreflexão sobre isso e como que a gente precisa transformar a nossa vida para que a gente consiga realmente subir essa montanha. Ele fala, não é uma coisa dada. E é muito interessante esse texto. O Gandhi vai usar esse texto como base da cultura de não violência dele, Tolstói. É muito interessante. E tem um outro que esse é mais leve. Chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse é do C.S. Lewis. É muito legal esse livro. Você quer rir, se divertir? É esse, tá? É mais leve para você ler. O C.S. Lewis, a gente sabe o quê? Que ele era ateu e ele se converte ao cristianismo depois das conversas dele com quem? Com o Tolkien, né? E aí ele, dessa amizade, se converte de uma maneira assim transformadora. Então ele tem um punhado de livros que são relacionados a essa sua nova fé, ou a fé que ele, né, até então não tinha. Os mais conhecidos que a gente sabe é o Crônicas de Nárnia, né? Só que esse aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é o diabo com o estagiário. E aí o estagiário está na Terra. E aí o estagiário falou assim, hoje eu estava lá na casa da Neia. Aí ele vai contar o que ele fez para atazanar a Neia. Aí o diabão vai falar assim, nossa, mas isso aqui, você foi perfeito nisso aqui, a Neia detesta isso, adorei. Mas essa parte aqui, você podia fazer tal coisa, né? E aí são cartas, literalmente. Então ele manda as cartas, tipo relatórios do diário de bordo pro diabo, e o diabo vai corrigindo ele. Vai dizer, não, pera lá, só que a gente pode ser melhor nessa maldade, né? Se é para ser mal, que sejamos os melhores. É muito bom o livro, gente, muito bom. Eu tenho esses livros aqui todos. Quem quiser, eu posso emprestar. Filme.
Agora é o oposto, tá? O oposto, assim, primeiro deixa eu explicar por que eu peguei esse filme, né? Você fala, você tá maluca. Não, mas pera lá, que tem alguma coisa a ver. Clube da Luta, por que você acha que eu peguei esse filme? Meu Deus, não tem nada a ver, nada a ver. Gente, a ideia ali, ele não quebra a identidade dele, mas de uma forma fragmentária e fica se esforçando em coisas que está cada vez piorando, e aquilo não melhora nunca. Por quê? Porque o racha está cada vez maior, é uma vida superficial, que ele não vê não é utilidade, não vê valor, não vê sentido naquilo, e às vezes a gente está igualzinho, você fala, eu não vejo sentido nisso aqui, mas eu fico o quê? Indo pro clube da luta e tomando soco de tudo quanto é lugar. Quem tá te dando esse soco, meu amigo? Quem tá te dando esse soco? Não vai entrar, nunca te vi. E o outro é uma série muito que eu gosto bastante, que é Black Mirror. Lá a gente vai ver também escolhas muito equivocadas que as pessoas ficam cada vez mais insistindo nelas, onde não tem um valor real, mas elas vão cada vez mais se perdendo. E é de uma linguagem moderna, né? Até futurista. Então, algumas coisas a gente já vê acontecendo aqui mesmo, são coisas assim que você dá até medo, e tem outras coisas que são lançadas num futuro não tão distante. Então, a gente pode imaginar... Série toda ou uma específica? Assiste a série toda, eu acho excelente. Não, eu já assisti, eu queria saber se tem algum específico. Não, eu pensei nela como um todo, assim, nela como um todo. Cada um vai bater mais, né, na gente. Eu acho que cada um se identifica com os episódios à sua maneira, né, e eu acho isso muito interessante. Bom, gente, essas são as referências. Esse foi o estudo da noite. Passei, mas vocês têm que praticar a tolerância primeiro comigo, não é? É isso mesmo.